finalmente saiu o decreto que estabelece normas para concursos públicos na esfera federal do Executivo. Então, hoje vamos falar especificamente sobre o decreto 9.739, que foi publicado hoje no Diário Oficial. Vem comigo e saiba tudo sobre isso. Nesse decreto, o decreto 9.739, de 28 de março de 2019, publicado pelo Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele estabelece alguns fatores necessários para a realização de concurso público para os órgãos do Executivo Federal. Então, estados, municípios não entram nessa regra, nem legislativo e nem judiciário, tá bom, gente? Aí aqui, inicialmente, no artigo 6º, ele coloca que para apresentar as propostas, que se refere também a concurso público, precisam informar várias coisas lá. Entre essas informações que o órgão precisa colocar na proposta, tá o perfil necessário para os candidatos para desempenho das atividades do cargo, a descrição do processo de trabalho a ser desenvolvido pela força de trabalho pretendida, o impacto dessa força de trabalho, a base de dados cadastrais atualizada do CIPEC e o número de vagas disponíveis para cada cargo, e também a evolução do quadro de pessoal dos últimos 5 anos, com movimentações, ingressos, desligamentos, aposentadoria e estimativa de aposentadorias. Se a gente for pensar em, por exemplo, que eu vou falar aqui sobre o INSS, principalmente, que é a maioria do meu público está interessado, a maioria desses itens aqui, o INSS, ele já se encaixa, ele já cumpre. Principalmente se a gente for colocar esse quantitativo de cargos vagos, que a gente sabe que são milhares de cargos vagos já no INSS. A expectativa de aposentadoria é enorme, em torno de 40% dos ativos. Então, há uma grande probabilidade agora de se autorizar o concurso do INSS depois desse decreto. Esse decreto, ele vai começar a ter validade a partir de 1º de junho apenas, desse ano, 2019. E para apresentar, o prazo para apresentar as propostas, os órgãos têm para pedir, por exemplo, concurso público, é até 31 de maio desse ano. Então, os órgãos agora eu acredito que vão correr para conseguir estar se adequando a essas normativas. E aqui também, entre as normativas, está a adoção do sistema de processo eletrônico administrativo. O INSS já está na era digital, então também já se enquadra nesse quesito aqui. Os órgãos, eles vão fazer de tudo para requerer, já protocolar a proposta de realização de concurso no Ministério da Economia. Tudo agora ficou delegado ao ministro de Estado da Economia, que é o Paulo Guedes, ele que tem competência agora para autorizar esses concursos. Porém, existe alguns órgãos que ficaram fora disso, dessa delegação do ministro da Economia. Entre os órgãos que ficaram fora dessa delegação do ministro, ficaram as carreiras de advogado da União e de Procuradoria da Fazenda Nacional e Procurador Federal, que aí compete ao Advogado-Geral da União autorizar, a carreira de diplomata, que será realizado pelo Ministério das Relações Exteriores para autorizar, e a carreira de policial federal, que quem vai autorizar é o diretor-geral da Polícia Federal. Tá? E também o provimento de cargo de docentes e professor substituto nas instituições federais. Então, os IEFs, as universidades federais não precisam de autorização do Paulo Guedes para realizar concurso, é conforme a demanda. E no artigo 27 também, no parágrafo 3º, determina as regras para se realizar concurso da Polícia Federal, especificamente. Aí fala aqui, ó, quando o número de vagas exceder a 5% dos respectivos cargos. Então, quando tiver vagas mais de 5% dos cargos, vai ser autorizado daí realizar novos concursos públicos ou a critério do ministro da Justiça e Segurança Pública, que no caso é o Moro. Outra mudança que veio com esse decreto é o limite para nomear
as vagas dos excedentes. Então aqui fala no artigo 28 que até 25% do quantitativo original de vagas do concurso podem ser autorizados a serem chamados. Então, por exemplo, se tem lá 10 vagas e aí houver comprovada a necessidade de se nomear mais cargos, mais vagas, o ministro pode autorizar mais 25% desse quantitativo de vagas colocado inicialmente lá no edital. Só que essa autorização ela precisa de uma justificativa, tem toda uma burocracia. Não é que todos os concursos agora vai se nomear o quantitativo de vagas originais mais os 20%. Só se houver necessidade do órgão e houver uma justificativa plausível para isso. Aqui também trata no artigo 29 do concurso público para a formação de cadastro de reserva. Esse é um caso que será excepcional, tá? Quando o órgão ele não tiver como determinar a quantidade de vagas que ele vai precisar durante aquela validade do concurso. Então aí ele pode fazer um concurso para a formação de cadastro de reserva. No entanto, a administração ela não é obrigada a chamar ninguém quando há um concurso de cadastro de reserva. Fica a critério da administração chamar ou não. Aí depois o decreto ele trata dos critérios para se utilizar prova de títulos, prova oral, prova de aptidão física, prova prática, limite de aprovação por etapa, fala sobre curso de formação também, avaliação psicológica. Ele dá algum norteamento, mas praticamente tudo vai ser obrigatoriamente colocado no edital para disciplinar sobre todas estas etapas do concurso. Uma outra coisa, uma inovação nesse decreto é o limite de aprovados. Tem uma tabelinha, que é o anexo 2 do decreto, que informa exatamente o limite máximo de aprovados, de acordo com o quantitativo de vagas do edital. Por exemplo, aqui, se no edital tiver, por exemplo, uma vaga, o máximo de aprovados que pode ter são 5. 2 vagas, 9. 3 vagas, 14 máximo de aprovados. 4 vagas, 18 máximo de aprovados. Então vai ser esse basicamente o quantitativo de excedentes. Se, por exemplo, você ficar com uma nota, mesmo que ela tenha condições de você ficar entre os aprovados, mas você, por exemplo, num edital que tem uma vaga, ficar com a nota de aprovação, porém a classificação sua for 6º ou 7º, você não vai ficar entre os aprovados, não vai aparecer seu nomezinho lá entre os aprovados, o que vai estabelecer que apenas 5 são os que ficarão na lista de aprovados. Então, se precisar chamar excedentes, esses 25%, durante a validade do concurso, vai chamar nessa lista máxima de aprovados. O decreto também estabelece o limite máximo para se lançar o edital após a autorização do concurso. Vamos supor que o concurso do INSS autorize em dezembro. A partir de dezembro tem 6 meses para que saia o edital. É o limite máximo. Se passar dos 6 meses e o órgão não publicar o edital, essa autorização ela vai se tornar sem efeito. Acabou o prazo, perde a autorização do concurso. Então o órgão ele precisa publicar o edital dentro desse limite de 6 meses da autorização. E também o decreto ele coloca um limite entre a data do edital e a data da prova. Se o edital sai em janeiro, tem 4 meses, no mínimo, para se fazer a prova. Então, o edital sai em janeiro, tem que dar o prazo de 4 meses até a realização da prova. Isso eu achei máximo, porque a pessoa, você não está preparado com o concurso, autoriza, já sai o edital e você tem lá 1 mês, 2 meses de preparação. Não dá tempo de você estar estudando. Então, 4 meses mínimos para você se preparar
para o concurso que você deseja já está garantido aqui pelo decreto. Porém, aqui também diz que esse prazo poderá ser reduzido por meio de ato motivado do ministro de Estado. Tá? Então, pode ser que também se reduza, só que precisa estar justificado essa redução do prazo. O ideal que é você nunca esperar que saia o edital para você começar a estudar. Então, quem já estuda com antecedência já vai ter uma vantagem em relação àquele que só vai estudar a partir do edital, porque são apenas 4 meses. A validade do concurso, ela continuou aqui como validade máxima de 2 anos, podendo ser prorrogada, só que essa prorrogação vai depender da autorização do ministro da Economia. Então, continua a validade da mesma forma. O decreto também estabelece aqui os elementos essenciais do edital. É importante que vocês também tenham conhecimento. Eu não vou colocar aqui porque são 22 elementos e também não é uma coisa assim tão importante a se falar. Olhando de uma forma geral, o contexto geral desse decreto, eu não vejo assim tantos pontos negativos. Eu acho que ele veio para estabelecer normas que regulamentem o concurso público e faz com que a administração pública fique mais eficiente, que concurso também não seja uma coisa que não tenha regra nenhuma. E de acordo com isso daqui, se for realmente seguido essas regras, eu acho que vai ser bom, tanto para a administração pública, como também para quem está pleiteando uma vaga de concurso público. Falando especificamente do INSS, eu acho que não tem aqui nenhum empecilho que faz com que o ministro da Economia não autorize o concurso. Sob o ponto de vista de temporal, se pensarmos que os órgãos têm até 31 de maio para fazer essas propostas, solicitar o concurso, se o INSS tiver mesmo com interesse de fazer esse concurso, que eu espero que tenha, porque realmente está necessitando, é uma necessidade aí que todo mundo está vendo que existe. O Ministério Público já está em cima do órgão por questão de atrasos nos processos, de análise dos processos, de espera muito já acentuada de análise e reconhecimento de direito dos processos. Então, eu acredito que esse concurso ele seja autorizado ainda esse ano para entrar com o edital no ano que vem, talvez já no início, no primeiro semestre do ano que vem, e prova 4 meses depois. Então, vocês têm aí um prazo de pelo menos aí uns 10 meses, sendo bem pessimista, de 10 meses a 1 ano de preparação até a prova do INSS. Dá para vocês se prepararem bem e chegar na prova com tudo na ponta da língua e daí conquistar a tão esperada vaga do concurso. Tá bom, pessoal? E escreva aqui nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças trazidas pelo decreto e qual é a expectativa de vocês em relação a todas essas mudanças, tá bom? Gostaria de ouvir também vocês, o que vocês acharam, e participem, coloquem nos comentários aqui, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, já dá o likezinho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal e fique por dentro sempre de todas as novidades que a gente traz por aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!